Bom dia a todos vocês aqui do canal Viva Teologia. Estamos aqui para celebrar a Deus por um dia muito especial, porque vamos dar início hoje ao Viva EBD. Viva a Escola Bíblica Dominical. E o objetivo nosso não é substituir as aulas presenciais que vocês têm na igreja de vocês, e sim acrescentar o conhecimento adquirido. E também a você que não tem a oportunidade de ter uma escola bíblica na igreja de vocês, poder passar para vocês o ensino da palavra de Deus. É uma porta que Deus está abrindo para você que quer estudar a palavra de Deus e não tem a escola bíblica na igreja de vocês. E vamos dar início ao estudo do Novo Testamento. Vamos começar falando sobre os evangelhos sinóticos. E o que são os evangelhos sinóticos? Fiquem atentos, fiquem ligados aqui no canal que vocês vão aprender sobre os evangelhos sinóticos e sobre a história de todo o Novo Testamento. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Um beijo a todos vocês aqui do canal Viva Teologia e Viva a EBD, que hoje tem início aqui nesse canal. Deus os abençoe. Hoje nós vamos começar com o Evangelho de Mateus, tá? Então, Mateus foi um dos discípulos de Cristo, não só discípulo, mas também apóstolo, tá? Ele escreveu o primeiro livro do Novo Testamento. Então, ele se chamava Levi. Antes dele se chamar Mateus, né, de Jesus ter trocado o nome dele, ele se chamava Levi e trabalhava como publicano, coletando impostos na Palestina. Lembra que eu falei para vocês sobre os publicanos, que eram cobradores de impostos? Eles cobravam impostos para o Império Romano. E por eles fazerem esse papel, né, eles não eram bem vistos pelos judeus, porque muitas das vezes eles aumentavam, cobravam impostos muito altos, passava uma parte para o Império Romano e ficava com uma parte para eles. Geralmente, a maioria dos publicanos, eles eram ricos, eles tinham uma situação financeira boa por conta do roubo. Eles roubavam impostos, né? Mateus, ele era um deles. E quando Jesus o chama, ele na mesma hora ele é tocado, né, pelo Senhor e ele larga tudo e resolve seguir Jesus. Então, em seu livro, vemos a expressão Reino dos Céus, expressão apenas usada por Mateus. Por que somente no livro de Mateus nós vemos essa expressão, Reino dos Céus, Reino de Deus, Reino dos Céus? Porque Mateus, ele focava Jesus como rei, né? Mas por que ele fazia isso? Então, Mateus, ele escreveu o seu evangelho principalmente para os leitores hebreus, para os judeus. O foco de Mateus, ao escrever o livro, foi os judeus, né? E apresentava Jesus como o Messias, o rei dos judeus. Então, por que ele falava sobre o reino dos céus, somente no livro de Mateus? Por que ele focava Jesus como rei? Porque ele estava direcionando o livro dele para os judeus. E qual era a promessa que os judeus esperavam? Era aquele rei prometido lá no Antigo Testamento, através daquela aliança que Deus tinha feito com Davi, que do reino de Davi, o reino de Davi seria eterno, que da descendência de Davi viria o rei,
né, que governaria eternamente. Só que essa promessa era uma promessa espiritual a princípio, porque na segunda vinda de Cristo esse reino ele vai se tornar visível, vai se tornar material, no sentido de estarmos juntos, né? Mas a princípio era um reino espiritual. E os judeus, eles esperavam um rei como era Davi, um rei guerreiro, conquistador, que conquistava as coisas através de guerras. E a esperança deles era saírem ali do domínio do Império Romano. Mas, na verdade, o que Deus estava dizendo é que nós seríamos, sim, libertos do Império, não dos romanos, mas do império das trevas. Era essa a libertação que o Senhor estava ali, né, prometendo através dessa profecia ali para Davi. Só que os judeus, eles não esperavam isso, eles realmente esperavam um rei que viesse com um exército grande, que libertassem eles do Império Romano e fizessem deles novamente uma nação independente. Então, por isso, essa preocupação de Mateus, porque ele queria provar para os judeus que ali, aquele homem, né, tão simples, montado num jumentinho, era o rei prometido. Então, por isso que ele focou Jesus como um rei e falava várias vezes sobre o reino dos céus. Vocês podem ver que lá em Mateus, o capítulo 1, do versículo 1 ao 17, Mateus ele fala sobre a genealogia de Jesus, focando como? Ele começa assim, olha, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, ele já começa mostrando, olha, filho de Davi, filho de Abraão, para mostrar para os judeus aquilo que ele estava interessado em mostrar, que era Jesus como rei. No capítulo 2 também, do versículo 1 a 2, ele cita Jesus como rei. E no capítulo 21, versículo 5, a entrada de Jesus em Jerusalém. Eu não vou conseguir ler essas passagens para vocês, porque o tempo da filmagem é curto, mas depois, quando vocês forem ouvir e estudar, vocês pegam a palavra de Deus e vocês vão em cada passagem, vocês vão ler para conferir aquilo que eu estou falando, tá bom? É que pelo vídeo não tem como eu fazer. Então, na entrada de Jerusalém, eles aclamaram Jesus com palmas, como uma chegada de um rei mesmo. E bendito que vem em nome do Senhor, hosana. Eles aclamavam Jesus como um rei. E esse mesmo povo que aclamou ali a vinda, a chegada, a entrada de Jesus em Jerusalém, este mesmo povo foi o povo que condenou Jesus. Quer dizer, eles tiveram uma decepção quando receberam Jesus, a decepção deles fez com que eles condenassem Jesus. No capítulo 25, versículo 31, o julgamento das nações, nós também vamos ver que Jesus, sentado na sua majestade, vamos falar da majestade de Jesus para julgar as nações, Mateus mostra Jesus como um rei. Então, Mateus ele cita várias passagens do Antigo Testamento para provar ao povo judeu que Jesus era o rei esperado. Ele faz questão de provar várias vezes, citar várias vezes essas passagens do Antigo Testamento, lembrando os judeus das promessas. Está em Mateus 2,6, vocês podem ver a referência com Malaquias 5,2, quer dizer, Mateus, no capítulo 2, versículo 6, ele diz assim, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. É Miqueias 5,2, vocês vão ver a mesma passagem. Também na referência de Mateus 1,23, está em Isaías 7,4, a mesma passagem. Ele cita essas passagens. Todos esses versículos aqui, tá? Ele está citando as passagens do Antigo Testamento no livro dele para mostrar para os judeus que é a mesma passagem. O reino de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre o reino, tá? Um dos pontos mais importantes do ensino do nosso Senhor diz respeito ao reino. Então, o reino dos céus ou o reino de Deus são expressões usadas por Mateus
e diz essencialmente ao seu governo sobre a criação. Então, o reino, ele é um governo. Então, todas as vezes que Mateus cita essa expressão, reino dos céus, reino de Deus, ele está se referindo ali ao governo de Deus sobre a sua criação, sobre tudo, sobre a natureza, sobre nós. Deus governa. Embora as pessoas pensam que Deus perdeu o controle, né, sobre as coisas, não perdeu. Deus governa tudo e nada acontece sem o seu consentimento, porque Ele é soberano, Ele é o Criador e Ele tem todas as coisas sobre o seu comando. Ele não perde o controle de nada, ainda que aos nossos olhos as coisas estejam muito ruins. Saiba que Deus não perde o controle e que muitas das vezes todas essas coisas é necessária, porque esse mundo aqui, esse mundo jaz no maligno. A palavra de Deus nos diz isso. Muitas das vezes Deus exerce seu juízo para consertar certas situações e mesmo para julgar certas situações e também para que a palavra dele se cumpra, porque antes da sua segunda vinda, a tribulação vai acontecer, né? Então, ele não perde o governo de nada, gente. Então, o que é um reino? Vamos entender o que é um reino. Um reino é o domínio no qual são expressos a vontade e o poder do rei, né? Isso é um reino. É o domínio, tá, da vontade daquele homem, aquele rei. Isso aí se torna um reino. Ingressamos no reino de Deus, governado por Jesus, no momento em que passamos a fazer a sua vontade. Então, se nós vimos que um reino é o domínio no qual são expressos a vontade e o poder do rei, na nossa situação, nós ingressamos no reino de Deus, né, quando a gente se sujeita a esse rei, quando a gente se sujeita à vontade e às leis desse rei. Então, se o nosso rei é Jesus, então nós ingressamos nesse reino quando nós nos sujeitamos à vontade desse rei. Deixamos de fazer a nossa vontade para fazer a vontade do nosso rei e cumprir os seus mandamentos, né? Ele é, antes de tudo, uma realidade espiritual. Gente, o reino de Deus é uma realidade atual, ela já existe. Não na sua plenitude visível, como eu falei, que um dia esse reino vai se tornar visível, mas hoje ele já existe de uma forma invisível. Por quê? Porque ele é espiritual. Olha o que lá Lucas fala no capítulo 17, ele diz assim, ó, não vem o reino de Deus com visível aparência, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de nós. Como? Vamos ver. Existem 4 elementos essenciais em qualquer reino. No reino de Deus e no reino da terra também. Tá? Quais são esses elementos? Primeiro elemento é o rei, que reina. Tá? Nós aqui não temos rei, mas temos o nosso presidente, certo? Na Inglaterra tem um rei, mas no nosso caso, esse rei que reina é Jesus Cristo. Temos um rei. Sujeitos, nós, né, o homem, ou aquele sobre qual o rei reina. Então, são as pessoas pelo qual o domínio do rei reina. Então, no reino de Deus, nós somos esse sujeito governado por este rei que é Jesus. As leis e as ordenanças do rei. No mundo são as leis, né, que regem o país. E no nosso reino, né, as leis de Deus, as ordenanças de Deus que nos regem. E o setor ou território sobre o qual o rei reina. Por exemplo, aqui o nosso presidente, ele tem o território. Qual é o território? O Brasil. Né? Então, todo o Brasil é aquele território onde o presidente reina, tá? Aonde é rei, é o território que ele reina. No nosso caso, que temos um rei, que é Jesus, os sujeitos, né, pelo qual
o rei reina somos nós, as leis e as ordenanças do rei são as leis de Deus e as suas ordenanças para nós, e o setor ou o território que esse rei reina é o nosso coração. Atualmente, esse reino espiritual que está dentro de nós é a atuação de Deus, a morada de Deus através do seu Espírito dentro do nosso coração. Então, esse é o território desse rei, porque aqui é que ele tem que reinar. Como? Controlando as minhas vontades, os meus sentimentos, os meus desejos, não é isso? Então, se eu faço parte desse reino, ele tem que tomar conta do meu coração. Ele tem que demonstrar para mim o que é certo e o que é errado, como ele mostra. E para mim estar sujeita a esse reino, eu tenho que abrir mão da minha vontade para fazer somente a vontade de Deus. Bom, aqui nós vamos entrar na segunda parte, tá, do nosso estudo, que é as bem-aventuranças. Obrigada a você que está aqui conosco assistindo esta aula. Você gostou? Se você gostou, é só clicar aqui para que você veja a segunda parte dessa aula, que foi feito dessa forma para ajudar você na disponibilidade do seu horário, facilitando para que você possa ter sempre o seu tempo disponível para estudar a palavra de Deus. Então, para ver a segunda parte, é só clicar aqui, que você vai ver a segunda parte deste vídeo, desta aula, ok? Até lá!